submarino toneleiro foi lançado hoje ao mar. O projeto faz parte de uma parceria firmada entre Brasil e a França em 2008, com um orçamento de 40 bilhões de reais. O presidente Lula e o presidente francês, Emmanuel Macron, participaram da cerimônia de batismo. É o 5º submarino da frota brasileira e o 3º construído totalmente aqui no país. O programa de transferência de tecnologia entre os países pretende entregar 5 submarinos, sendo 4 convencionais e um nuclear, até 2033. Então, quem chega para fazer uma análise é o Ricardo Cabral, que é professor de Estratégia e Segurança Internacional. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. O que a gente pode dizer sobre esse submarino? Quais são os principais diferenciais? Ele é da classe Scorpène, é um submarino francês, mas dentro da classe Scorpène, ele tem muitas características próprias que o Brasil pediu. Ele é um submarino maior. Ele é 1 metro. A classe Scorpène tem três diferenciais, né? E nós fizemos 1/4 só para o Brasil. A França projetou esse submarino e eles estão sendo construídos parte na França e parte aqui no Brasil. Ele é um submarino muito rápido, né? Ele viaja 20 nós, ele desce a 300 metros de profundidade, ele tem uma autonomia de mais de 13 mil milhas, seria 24 mil quilômetros. Ele é muito bem armado, né? Torpedos, né, com 6 tubos, né, por isso que ali os tubos estão escondidos, né, porque isso designa algumas coisas para a diferença, né, quando abre para lançar o torpedo, e também ele pode mísseis encapsulados, né, mísseis a partir dos tubos de torpedo. É, sem dúvida nenhuma, uma das joias da Marinha Brasileira, talvez o navio mais moderno que nós temos. Mesmo as tamandarés não são tão complexas, modernas e letais como esse submarino. Pois é, professor. Agora a informação que a gente tem é que esse foi construído totalmente aqui no nosso país. Com relação ao tempo de operação, o que a gente pode dizer sobre ele? Ele tem uma autonomia de 70 dias, né? Ele pode ficar no mar, ele pode viajar várias horas sem subir, né? É interessante que a gente coloca o submarino, né, mas nós temos que estar sempre pensando que ele é um sistema de armas, né? Ele, na verdade, tem uma série de características que permitem... O submarino convencional ele é silencioso, completamente silencioso. Completamente não. Ele é bastante silencioso e é muito letal, né? Na verdade, nós esse é o 3º. Vamos construir mais um, né, o Angostura, que deve sair ao mar, ser lançado ao mar ano que vem. E o que a gente pode falar é que, com ele, a nossa Marinha dá um salto. Por exemplo, a Marinha chilena tem 2 submarinos, nós vamos ter 4. Temos também mais um, o Ticuna, que é um IKL modificado. Ou seja, nós temos condições agora até de construir mais 1 ou 2, é o que seria interessante para não manter o estaleiro desativado, porque... até construir submarino nuclear, até ficar pronto tudo, provavelmente nós teremos tempo, eu não sei se a gente vai ter dinheiro, né, para construir pelo menos mais um, né, que seria interessante para nós. Temos 6 submarinos convencionais, pelo menos, e aí começar a pensar só nos nucleares, né? Professor, inclusive, antes de a gente falar do nuclear, eu vi que a tripulação são 35 pessoas, profundidade superior a 250 metros. Queria que o senhor comentasse sobre esses 2 pontos. A tripulação é por causa que ele é muito automatizado, né? Essa é uma tendência dos submarinos atuais, tá? E ele pode descer até 300 metros. Mas isso é dependendo da ocasião, né? Vamos dizer, da situação tática ao qual o submarino pode estar submetido. Ele, como eu falei, é uma joia da tecnologia. Para nós é um salto tecnológico. Nós aprendemos a construir o submarino e os sistemas que estão dentro dele. Durante a construção, nós enviamos, a Marinha, né, enviou engenheiros à França, houve um grande intercâmbio, uma grande troca. Nós pagamos bem caro, né, para ter esse submarino, justamente para nós absorvermos a tecnologia. E novos acordos, né, estão sendo feitos por causa do submarino nuclear. E o submarino nuclear ainda será maior do que esse. Esse é 1 metro
um metro e alguma coisa, né, acima do tamanho dos... Porque tem o maior comprimento dos escorpênios é 70 metros. E o nosso ainda é maior um pouco, 71 metros e alguma coisa. Mas ele, assim, como plataforma, é aquilo que eu acabei de dizer, é a plataforma mais moderna que nós temos aqui no Brasil. E talvez nas Américas esse submarino seja o submarino convencional mais moderno que tem aqui, nas Américas. Né? Submarino convencional mais moderno que existe. Professor, estava lendo aqui, estudando um pouco também, e é sempre importante a gente ter a análise de um especialista, o senhor que é professor de Estratégia de Segurança Internacional, é o seguinte: esse submarino ele tem um sistema de geração de energia, são 4 motores, então, a diesel e 4 geradores. Qual que é a diferença em relação ao nuclear, que a gente já fica na expectativa? Bem, submarino nuclear pode ter uma velocidade de 30 nós, ele opera, pode operar até, dependendo do tipo de submarino, até abaixo de 400 metros, tem muito mais autonomia, mais veloz, mais autonomia, pode carregar mais armas, mais aquele negócio. Enquanto nós não temos o submarino nuclear, né, aquela questão, né? Nós vemos sempre aqui no Brasil as dificuldades. Eu não quero nem comparar com o caso de outros países, né, mas aqui na nossa dificuldade, aparentemente é um bloqueio internacional, sempre colocando óbices, né, para a obtenção de determinados elementos, a questão nuclear. A própria ideia, existe uma barreira muito grande para a construção do submarino nuclear no Brasil. Barreiras, às vezes, que se colocam em torno de tecnologia. Há muito questionamento. Por que o Brasil quer um submarino nuclear? E aí pensa-se logo na questão de ter armas nucleares. A gente explica, a propulsão pode ser nuclear, mas ele será um submarino com armas, como superar essas barreiras, dar condições à Marinha de prosseguir com o projeto, que vem sendo criado várias dificuldades, muitas das vezes internas, sejam questões ambientalistas, pressão de governos, que ainda faltam instalações, né, para a construção do submarino nuclear. Precisa lá o IPERO terminar a questão do reator, ainda falta com relação ao reator nuclear, temos a questão do combustível para ser resolvido. Existem alguns problemas ainda que a Marinha sozinha não consegue. O orçamento naval, Kelly, desculpa-me, esses óbitos, construir fragatas, construir submarinos com um corte desse tamanho. E ainda, por exemplo, o reator ele pode ser aproveitado para a Gerônia Azul, ela vai procurando aplicações das tecnologias que estão sendo desenvolvidas, uma certa discriminação contra a energia nuclear, e para nós desenvolvermos. Esse é um projeto que ultrapassa em muito a Marinha. Sim. É uma questão de soberania nacional. Com a França começou, não foi ontem, começou lá atrás, em 2008. A gente está vendo a entrega desse submarino hoje. Inclusive, está previsto inicialmente para esse submarino utilizações jurisdicionais. Nós temos pesca predatória, nós temos base do mar, e nós temos o próprio almirante Olsen, comandante da Marinha, em várias ocasiões, reiteradas vezes, inclusive em entrevistas a órgãos de imprensa e no Congresso Nacional, colocou que a Marinha está numa situação extremamente difícil, a 2, 3 navios. Não serão dar tempo para a Marinha pensar num mundo, cada vez mais inseguro. Infelizmente, né? Então, veja bem como é importante a gente ter uma análise imparcial. Claro que é uma conquista importante, um novo submarino, mas temos muitos desafios pela frente. Professor, muito obrigada pela análise. Uma boa tarde. Até a próxima. Obrigado, boa tarde.